Assim como os primeiros líderes buscaram a verdade com humildade e temor, somos chamados a valorizar a unidade da fé sem renunciar à sã doutrina. Que esta lição nos inspire a agir com discernimento e com compromisso com a vontade de Deus. Eu sou Jonathan Cadiz e vamos estudar hoje a última lição desse trimestre da Escola Bíblica Dominical. Olá, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. E eu já te convido a deixar nos comentários a data que você está nos assistindo, a cidade da onde você nos assiste, seu nome, tá bom? Hoje nós vamos para mais uma pré-aula das lições bíblicas da CPAD Classe dos Adultos desse terceiro trimestre de 2025. Dessa revista da CPAD, que tem por título A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Essa que é a última lição desse trimestre, a lição de número 13, lição que será ministrada presencialmente em nossas igrejas no dia 28 de setembro de 2025. E eu já quero te convidar aí na descrição, tá? Aqui na descrição desse vídeo tem bastante link para te ajudar. Tem link com dinâmicas, subsídios, tem os links das nossas redes sociais para você poder nos acompanhar, dar suas sugestões e também receber todo o material que a gente disponibiliza para você gratuitamente, tá bom? Então, tudo que você vai ouvir aqui hoje nessa aula e tudo que você vai visualizar, tudo isso é um material nosso, gratuito, que eu disponibilizo em PDF para você. Todo o comentário da lição e todos os slides também. E você pode entrar para o nosso grupo no WhatsApp, onde nós também colocamos leitura diária, colocamos enquetes e bastante pessoas de outros canais também, de outras fontes, estão lá disponibilizando materiais para a sua Escola Bíblica Dominical. Então vai lá na descrição, porque tem bastante link para te ajudar. Se inscreva no nosso canal, no Telegram, tá bom? Nos siga no Facebook, no Instagram também, tá bom? E entre para o nosso grupo no WhatsApp. Tudo isso, todos esses links estão na descrição desse vídeo. E para você que entrou aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Se inscrevendo, ative o sininho das notificações para você ser notificado de cada material que a gente coloca aqui no canal Colégio do Discípulo, tá bom? Deixa também o seu joinha, o seu like e deixa o seu comentário. O seu comentário é muito importante também. E se você se inscreveu hoje assistindo esse vídeo, eu quero saber se você se inscreveu, eu quero te responder. Tá? Se você está se inscrevendo hoje, deixa nos comentários, tá bom? Deixa a sua cidade, o seu nome, a sua igreja e vamos conversar nos comentários. Depois de você fazer tudo isso, tá bom? Você pega esse vídeo e compartilha, tá? Manda para os seus amigos. Por quê, gente? Quando você faz tudo isso, além de você estar edificando alguém, obviamente, com assuntos da Palavra de Deus, você vai ajudar bastante esse canal, porque o YouTube vai entender que nossos assuntos aqui, os nossos vídeos, são relevantes e o YouTube, então, abre mais possibilidades de visualizações para a gente, tá bom? Se você já é inscrito, não se esqueça também de curtir e compartilhar, tá bom? Faça os 3C. Curta, compartilhe, mas também comente, tá bom? Já sou inscrito, já assisti outras aulas, fale o seu nome. Vamos conversar nos comentários, tá bom? Quando você comenta, o bom é isso, é que o assunto não fica preso ao vídeo, mas a gente continua o assunto nos comentários, tá bom? Então, gente, eu quero começar essa aula com você, você que já está com a gente aqui no canal há tempos, sabe que a gente só inicia assim, você que está chegando hoje, eu te convido a orar com a gente para a gente começar essa aula, tá bom? Não me deixe orar sozinho. Senhor Pai, muito obrigado pela oportunidade e mais uma vez podermos, Pai, falar da Tua Palavra, que possamos aprender juntos, ilumine a nossa mente, nos ajuda nessa lição, fale conosco, Pai, em nome de Jesus. A cada um que está assistindo esse vídeo, não importa a data, a hora, mas que o Senhor possa visitá-lo, visitá-la nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, que possamos sentir a Tua presença nessa aula. Fale conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E juntos vamos sempre sendo edificados pela Palavra de Deus. Meus irmãos, na lição de número 12, nós estudamos juntos o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. E, na ocasião,
nós destacamos o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. Também enfatizamos a importância da contextualização da mensagem do Evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder a sua essência. E também valorizamos a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Hoje nós vamos para a lição de número 13, a última lição que tem por título Assembleia de Jerusalém. Antes da gente entrar aqui, mergulhar nessa lição, vamos ver uma retrospectiva bem rápida do terceiro trimestre para ver o que a gente aprendeu, para lembrarmos até aqui o que nós vimos e o que nós aprendemos. Olha só, lá na primeira lição, tá? Só lembrando a você que essa primeira lição ela foi ministrada no dia 6 de julho de 2025. Então, foi a data que começamos a estudar esse tema. A primeira lição mostrou o nascimento da igreja, né? A inauguração ali no Pentecostes. Então, na primeira lição nós estudamos o tema A Igreja que Nasceu no Pentecostes. A lição 2, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. A lição 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Lição 5, uma igreja cheia de amor. Lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. Lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. Lição 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Lição 9, uma igreja que se arrisca. Lição 10, nós vimos a expansão da igreja. Na lição 11, nós vimos uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. E como eu disse na última lição, nós vimos o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E como eu também já disse, hoje nós vamos estudar a Assembleia de Jerusalém. Esse cartaz é da plataforma EBD Online do pastor Joiade Serra. E se você quiser ter materiais com excelência para a sua EBD, preste atenção nesse recado e a gente volta aqui. Você quer ter acesso a não só esses slides, que uma coisa, você vem aqui tirar print, você vai danificar a qualidade da imagem. Mas você pode ter esses slides em qualidade original, e além desses slides você pode ter muito mais do que isso. Como que você faz? Ó, você está vendo o vídeo aí, você tem subsídios, dinâmicas, muita coisa boa para você usar na sua escola bíblica dominical. Como que você vai fazer? Você vai na descrição desse vídeo e lá tem um link para você se tornar assinante da plataforma da EBD Mais Subsídio, do pastor Joiade Serra. E você vai ter tudo isso, gente. Plano de aula, o esboço completo para a sua lição, comentário da lição e detalhe, tá? Tudo isso você recebe, claro, com bastante antecedência para você poder estudar e levar isso para a sua classe. Você vai ter tudo isso sendo assinante dessa plataforma. Então, gente, transforme sua aula. Sai da mesmice, não fica só lendo revista. Tá? Invista na sua aula, tá bom? Então tá aí a dica, tá? Vai na descrição, clica no link e seja assinante da EBD Mais Subsídio, tá? Eu sou, claro, não é à toa que eu sempre trago os materiais de lá para você. O texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. A verdade prática diz que, em essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Então, a verdade prática, dividida aqui em 3 partes, em sua essência, a igreja tanto é um organismo como uma organização. Então, a igreja é um organismo vivo, porque é formada por pessoas regeneradas pelo Espírito Santo, que estão ligadas a Cristo, que é a cabeça desse corpo, conforme Efésios 1, 22 e 23. Ela também é uma organização, pois possui ministérios, funções e estrutura visível, como nós vemos, por exemplo, em Atos 6, do 1 ao 7, a escolha dos 7 diáconos para ajudar nas funções administrativas. Então, esses 2 aspectos não se anulam, pelo contrário, se complementam, mostrando assim que a igreja é espiritual, mas é também prática. A segunda parte, já que a igreja, ela em essência é um organismo e também uma organização, como tal, ela precisa seguir princípios. Os princípios da igreja vêm da palavra de Deus, que é a sua regra de fé e prática, conforme um dos tantos textos que fala sobre isso, 2 Timóteo 3,16. Esses princípios envolvem doutrina, santidade, adoração, missão e comunhão.
Sem esses fundamentos, a igreja perde a sua identidade e deixa de cumprir sua razão de existir, que é glorificar a Deus e proclamar Cristo ao mundo. E a terceira parte, ela precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Então, além dos princípios espirituais, a igreja precisa de regras para a sua vida comunitária e administrativa. A Bíblia mostra isso, por exemplo, na escolha dos diáconos, em Atos 6,3. E também na disciplina e ordem no culto, em 1 Coríntios 14,40. As regras não substituem o espírito, mas garantem que haja ordem, equilíbrio e eficácia no cumprimento da igreja. Lembrando que regra não é legalismo, que nós vamos ver hoje aqui nessa lição, o perigo do legalismo, tá? O perigo de regras acima da palavra, de requisitos, de regras para salvação. Mas vamos lá. Então, a verdade prática é clara. A igreja é ao mesmo tempo organismo vivo e organização visível, devendo ser guiada por princípios bíblicos e regras que garantem ordem e eficácia em sua missão. A leitura diária, segunda-feira, 1 Coríntios 12:12, a igreja local como organismo vivo. Terça-feira, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5, a igreja como organização. Quarta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 23, estabelecendo líderes. Quinta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28, dando voz à igreja. Sexta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 30 e 31, a necessidade de possuir parâmetros. E no sábado, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, tudo com ordem e decência. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, do versículo 22 até o versículo 32. Atos, capítulo 15. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E, por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado o mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Saulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. A palavra-chave dessa lição é assembleia. E assembleia, o significado etimológico, vem do latim assimulare ou assimulata, que significa juntar, reunir, chamar juntos. No grego do Novo Testamento há dois termos principais ligados ao conceito, que é eclésia, chamados para fora, que é um termo usado para a igreja, como Assembleia dos Santos, em Atos 19 também, Mateus 16, e também sinagogue, que é reunião, congregação, usado para as reuniões judaicas, em Lucas 4, Tiago 2, enfim, a sinagoga, nos evangelhos. Em resumo, assembleia significa ajuntamento de pessoas convocadas para um propósito específico. Significado bíblico: no Antigo Testamento, o povo de Israel era chamado de Carral, que significa assembleia ou congregação, Deuteronômio 9:10 e Neemias 8:1. Então era o ajuntamento do povo de Deus para ouvir sua voz. Já no Novo Testamento, o termo utilizado é eclésia. Então a igreja é chamada de eclésia, que é uma assembleia espiritual dos redimidos, chamados por Cristo para formar o seu corpo,
Atos 2,47, 1 aos Coríntios capítulo 1, versículo 2. Em Hebreus 12, 23, lemos: a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, mostrando o caráter celestial e eterno da Assembleia Cristã. Em Atos 19, 32, o termo eclésia também é usado para uma assembleia civil, mostrando que a palavra em si significa qualquer reunião convocada, mas no contexto bíblico assume sentido espiritual. Assim, biblicamente, a assembleia é a reunião convocada por Deus de seu povo para adoração, ensino, comunhão e decisão espiritual. A aplicação para hoje é a unidade da igreja. A assembleia é o lugar onde os salvos se reúnem para viver como o corpo de Cristo. 1 Coríntios 2, 27. A adoração e edificação não é apenas estar junto fisicamente, mas estar juntos em Cristo, buscando adorar e edificar uns aos outros. Hebreus 10, 25. Decisões e testemunho. Assim como no Novo Testamento, a igreja se reunia para orar, decidir e enviar missionários. Atos 13, 1, 3. Hoje, a Assembleia da Igreja Local é lugar de direção espiritual e a Assembleia Celestial. Cada reunião da igreja é um ensaio para a grande Assembleia dos Santos no céu, conforme escrito em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10. Então essa lição está organizada dessa forma com 3 objetivos. O primeiro objetivo é mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. O segundo objetivo é relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. E o terceiro objetivo é reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. Essa lição tem 3 tópicos. O primeiro tem como tema a questão doutrinária. Subtópico 1, o relatório missionário. Subtópico 2, o legalismo judaizante. Tópico 2, o debate doutrinário. Subtópico 1, uma questão crucial. Subtópico 2, a experiência do Pentecoste na fé dos gentios. E subtópico 3, a fundamentação profética na fé gentílica. E o terceiro tópico, a decisão da Assembleia de Jerusalém. Subtópico 1, o Espírito na Assembleia. Subtópico 2, a orientação do Espírito na Assembleia. E subtópico 3, o parecer final na Assembleia. E a nossa introdução mostra que com essa lição terminamos mais um trimestre de estudos sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a Igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. É isso que veremos agora. Então, na lição de hoje nós vamos estudar o Concílio de Jerusalém, tá? Então, vimos problemas na igreja desde a lição 6, quando, por exemplo, Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e foram punidos. Nós vimos uma série de problemas culturais, né? A escolha dos diáconos, o problema da perseguição, as perseguições, né, que foram acontecendo, enfim. Agora nós vemos um problema doutrinário. Agora o problema, ele requer uma atenção doutrinária. É preciso que haja uma reunião para tratar de assuntos teológicos, para sistematizar a fé e colocar parâmetros, né? Então vamos lá. O tópico 1 tem como título a questão doutrinária. Subtópico 1, o relatório missionário. E subtópico 2, o legalismo judaizante. Subtópico 1, o relatório missionário. Interessante que nós estamos vendo desde as primeiras lições que essa igreja era uma igreja que perseverava na doutrina. Eu achei até repetitivo, de tantas vezes que a gente falou sobre discipulado. Na última lição mesmo a gente repetiu sobre discipulado. Então nós estamos vendo como que essa igreja era discipulada, era doutrinada, mas mesmo assim houve problema doutrinário na igreja de Jerusalém. Então a questão doutrinária discutida no Concílio de Jerusalém, que é considerado o primeiro concílio da história,
depois, ao decorrer da história da igreja, tivemos alguns concílios, estudamos no primeiro trimestre, o concílio de Calcedônia, o concílio de Niceia, o concílio niceno-constantinopolitano, eita, palavra difícil, e tantos outros concílios, né, que tiveram ao decorrer da história. Mas aqui foi o primeiro concílio ainda na igreja mãe ali em Jerusalém, e teve a sua origem na igreja de Antioquia, quando Paulo e Barnabé apresentaram um relatório missionário sobre a primeira viagem que eles haviam realizado. Nesse relatório, os apóstolos compartilharam com a igreja tudo o que Deus havia feito entre os gentios e como eles estavam aceitando a fé em Jesus Cristo. Isso está em Atos 14, versículo 27. O testemunho era claro. A salvação aos gentios ocorreu exclusivamente pela graça de Deus, sem a imposição de exigências da lei mosaica com a circuncisão. Paulo e Barnabé também relataram os sinais e maravilhas que Deus havia operado entre os gentios, capítulo 15, versículo 12, evidenciando a aprovação divina sobre essa obra. Portanto, a salvação não é resultado de méritos humanos, mas é um dom gratuito de Deus concedido a todo aquele que crê em Jesus. A palavra graça, ela vem do latim charis, que significa favor imerecido. É bondade concedida gratuitamente. Ou seja, é tudo que você não merece, mas Deus nos deu. É o mesmo termo usado por Paulo em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. O termo aqui é charis. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Assim, o relatório missionário de Paulo e Barnabé em Antioquia era uma proclamação viva do evangelho da graça. Era prova prática que a salvação é pela fé, é pela graça, confirmando que Deus estava rompendo barreiras culturais e religiosas para incluir todo o seu povo, toda a humanidade no seu plano de redenção. Então, vejamos esse cartaz: salvação, o dom de Deus. Mas depois de muita discussão, os apóstolos e os anciãos chegaram à seguinte conclusão: não imporão sobre vocês nenhum outro fardo além do essencial. Atos 15, 28 e 29. Então, a igreja primitiva reconheceu que a salvação vem pela graça de Deus e não por obras humanas, confiando no sacrifício suficiente de Jesus. Se você, até o momento, está gostando do comentário que eu estou fazendo aqui da lição e desse cartaz, assim como muitos outros que virão mais para frente, todo cartaz que você está vendo aqui na lição, você quer ter acesso? Não estou ganhando nada com isso, eu quero apenas te abençoar e por isso eu estou falando para você. A gente disponibiliza todo esse material, comentário e também os slides gratuitamente. Vai na descrição, se inscreve no nosso canal no Telegram, tá? Entra no nosso grupo no WhatsApp, tá? Nos siga nas nossas redes sociais para que você possa ter acesso a esse material, tá bom? Então, gente, a salvação é dom de Deus. A salvação é pela graça e não por obras, como eu acabei de ler. Ela é pela graça sois salvos. É mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E Paulo completa, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Não adianta ser bonzinho, não adianta guardar a lei, guardar sábado, não beber café, não comer carne de porco. Não é por obras. Cristo já fez a obra suficiente. Olha aqui o tópico 2. Cristo é suficiente para a salvação. Não é a denominação, não é a instituição que salva, não é a guarda de dias. Não é, gente. É o sacrifício de Cristo, ele é o suficiente. Paulo diz em 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Os apóstolos pregaram em Atos 4, salvo engano, versículo 27, não há outro nome pelo qual o homem deve ser salvo. É só por Cristo. Então, por causa disso, não há necessidade de obras adicionais para justificar. Tito 3,5. Ele nos salvou, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Já que eu falei que a graça é tudo que a gente não merece, mas Deus nos dá, a misericórdia é Deus não dá o que a gente merece. Porque a graça, ele nos concede um favor que não merecemos. Agora a misericórdia não nos dá o juízo que isso sim nós merecemos. Então o sacrifício de Jesus, além de ser o suficiente, tá? Ele é definitivo. Hebreus 9, 28. Ele se ofereceu uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Então a salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Cristo, e não pelos nossos esforços.
Subtópico 2, o legalismo judaizante. Então Lucas ele registra que após o relatório missionário de Paulo e Barnabé, surgiu a oposição de um grupo de judaizantes. Atos 15:1. Eram fariseus que, mesmo afirmando seguir a Cristo, exigiam que os gentios cumprissem os ritos da lei, especialmente a circuncisão, tá? Eles tinham um negócio com a circuncisão porque era uma aliança externa, era uma marca visível. Só que a circuncisão do crente, a marca visível, assim como a circuncisão era uma declaração pública e vista, para o cristão era o batismo, que Jesus instituiu, que Paulo mais para frente fez até uma comparação entre circuncisão e batismo. Mas eles queriam que os novos convertidos gentios, eles observassem a lei e se circuncidassem como condição para a salvação. Então, esse confronto gerou tensão e poderia até mesmo causar divisão na igreja de Antioquia, diante da gravidade da questão. Então, a comunidade, diante dessa gravidade, decidiu enviar, olha que interessante isso, submissão e reconhecimento de liderança espiritual. E às vezes você, crente, quer agir por conta própria e não reconhece as lideranças espirituais que Deus constituiu acima de você. Mas olha o que eles fazem, na igreja rebelde não. O evangelho chegou lá, são gentios, mas são muito mais obedientes que muitos judeus da época. Eles mandam o assunto para Jerusalém, entendendo que de lá, Deus vai usar os apóstolos como autoridade espiritual para resolver. Então, eles queriam que o assunto fosse tratado pelos apóstolos e pelos presbíteros. Atos 15:2. E aí, quando a gente analisa essa questão da circuncisão, a palavra circuncisão, ela vem do grego que é peritomé, que significa literalmente cortar em volta. No contexto judaico, esse era o sinal físico da aliança de Deus com Abraão. Isso começou lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 10. Porém, no Novo Testamento, Paulo ele esclarece que a verdadeira circuncisão é no coração. É o pericomecardias, onde Paulo fala em Romanos 2:29. Isso é uma promessa que Deus fez no Antigo Testamento a Ezequiel, a Jeremias. Porém, faria uma circuncisão no coração. Então essa circuncisão ela é realizada pelo Espírito Santo e não por um rito externo. E claro, é simbolizada, como eu falei, pelo batismo. O batismo não é condição para a salvação. O batismo apenas é uma declaração pública daquilo que foi feito no coração. Então, ainda hoje, por incrível que pareça, alguns tentam impor tradições, costumes ou performances religiosas como condição para a salvação. Tem crente assembleiano que é tão apegado com usos e costumes que se o irmãozinho está de bermuda, ele acha que não vai para o céu. Tem pastorzinho famoso aí pregando que quem não dá dízimo vai para o inferno. É muito mais, gente. Mais. Eu falei isso na última aula. Vamos tirar o mais. A salvação é pela graça. É mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras. Tá? Então tem judaizantes modernos. Já que eu falei da nossa denominação, vamos ver aqui os judaizantes modernos. Olha só. Por isso que eu quero compartilhar isso com você. Você levar isso aqui para sua classe. Isso é rico. Alguns homens ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Olha isso. Tem isso hoje? Primeiro vamos ver os judaizantes na igreja primitiva. Eles defendiam que Cristo mais a lei de Moisés era igual à salvação. Então o que eles faziam? Eles impunham circuncisão e práticas cerimoniais. E eles foram refutados em Jerusalém. Atos 15, Paulo também relata esse problema, se você não sabe. A carta aos Gálatas, ela foi toda escrita para combater os judaizantes. Lembra como ela começa? É bom você não confundir com esse concílio aqui, quando Paulo repreende até Pedro, porque queriam circuncidar Tito. Então a carta aos Gálatas é escrita para combater judaizante. E hoje tem judaizante nas nossas igrejas aí, vestindo quepá, tocando chofar, botando utensílio judaico, roupa judaica. Isso tudo é judaizar o evangelho, irmão. Mas não tem nada a ver só o utensílio. Claro que tem. Se Cristo nos libertou da lei, nós estamos trazendo os requisitos da velha aliança, os símbolos que o autor aos Hebreus diz que aquilo tudo era símbolo de Cristo. E nós estamos então declarando que nós queremos ficar presos na lei. Agora, tem problema o judeu continuar seguindo os rituais dele? Não, desde que não tenha isso como requisito para a salvação. Errado é a gente querer judaizar o evangelho. O evangelho ele rompe cultura. A cultura dos judeus tem rituais, festas, etc. Paulo fala, ninguém vos julgue pelo que há de comer, ou por dias, ou etc. Agora, nós temos uma outra cultura. Querer judaizar o evangelho é complicado. Agora, a resposta apostólica foi: a salvação é somente pela graça. E hoje você vai ouvir esse texto, Efésios 2:8 e 9. A fé em Cristo é suficiente, Romanos 3:28. E o sacrifício de Jesus é definitivo, Hebreus 10:14. Agora, interessante é isso aqui, os judaizantes modernos,
e aqui eu dou nomes, seitas e religiões que acrescentam exigências para a salvação. Eu estava pegando leve até agora. Eu falei de irmãozinho que vê outro de bermuda, eu falei dos irmãozinhos que quer botar utensílio judaico. É errado, mas não é tão grave igual isso aqui. Tá? Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que guardar o sábado é condição para a salvação. Eles podem até dizer que não, mas eles ensinam e pregam assim. Vai na nossas playlists de React, tem um monte de vídeo da gente combatendo heresia, tem até live ao vivo aí, falando sobre Adventista do Sétimo Dia. Testemunho de Jeová. A gente acabou de ter um trimestre todo falando sobre isso. Eles negam a suficiência da cruz, exigindo obras e lealdade à organização. Toda seita tem essa característica. Tá? Eles colocam a salvação na instituição. O mormonismo, se você não sabe, tá até bom esse alerta aqui, ó. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É um nome lindo. Mas você pode não conhecer. Eu fiz essa pergunta no primeiro trimestre de Seitas e Heresias. Alguém conhece a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Ninguém levantou a mão na classe que eu dou aula. Aí eu perguntei, e os mormons? Eles conhecem. Então, se você vê esse nomezinho, é a Igreja dos Mormons, tá? Que eu botei aqui um menino bonito. Mormon gosta de jovem, branco e de preferência com olhinho azul. Pode reparar. Inclusive, a gente não está aqui falando de apologética, mas tanto adventista como mormon era extremamente racista. Não podia casar com pessoas negras e mormons nem aceitavam pessoas negras como missionários. Agora que isso está mudando. Então, os mormons eles ensinam salvação por obras e ritos, além de Cristo. O movimento judaico-messiânico extremado, talvez esse você não tenha escutado tanto, né? Mas esse aqui é o pior no sentido judaico, tá? Porque eles impõem festas judaicas, dieta kosher e circuncisão, tá? Tem que circuncidar, para fazer parte da comunidade deles. E isso é condição para aceitação diante de Deus, gente. Isso é um absurdo, podia falar aqui de tantos. Nossa denominação mesmo, gente. Gente, como eu falei aqui, tudo é requisito para salvação. Católica, a Igreja Católica Apostólica Romana, com suas indulgências, com a ficção do purgatório, né? Com os sacramentos, que ceia, batismo, tudo é requisito para salvação, e etc. Quais são as características comuns? Exclusivismo. Somente nós somos salvos. Aí você vai falar, mas nós também somos assim na Assembleia de Deus. Não, não é só a Assembleia que é salvo, e se você pensa assim, você está errado. Você só pode bater no peito e dizer somente nós que somos salvos, quando você fala dos salvos em Cristo, do corpo de Cristo. E isso, meu irmão, não está preso a denominação nenhuma, a igreja nenhuma, tá bom? Então o que eles falam muito? Cristo, eles colocam muito Cristo mais regras humanas. Aí sim pode ter salvação. Isso acaba enfraquecendo, claro que no sentido figurado, não no sentido literal, a graça de Deus. É uma graça pobre, é uma graça fraca, é uma graça sem efeito, que precisa de empurrãozinho de ajuda. O Evangelho não é Cristo mais algo. O Evangelho é Cristo é suficiente. E ponto final. Como resumo, a exigência da circuncisão aos gentios gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação em Cristo. Vamos então para o segundo tópico, o debate doutrinário. Subtópico 1, uma questão crucial. Subtópico 2, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. E subtópico 3, a fundamentação profética da fé gentílica. Então, primeiro subtópico, uma questão crucial. Então, essa chamada questão gentílica, né, chegou ao centro da fé cristã em Jerusalém. Alguns judaizantes defendiam que os gentios só poderiam ser salvos se fossem circuncidados e passassem a guardar a lei, né? Tudo bem. Para essas pessoas, sem esse cumprimento da lei, ninguém poderia alcançar a salvação. Então, como a gente está vendo aqui no desdobrar dessa aula, diante da gravidade, o assunto chegou até os apóstolos, e aí foi feita uma reunião, chamado concílio ou assembleia. E a gente vê então que o apóstolo Pedro toma a palavra e ele lembra à assembleia que esse não era um assunto para ser tratado de forma subjetiva ou cultural, mas com base na experiência concreta da ação de Deus. Então o que Pedro faz? Ele recorda o episódio da conversão, né, de Cornélio, lá da lição 11, né, de toda a sua casa em Cesareia, que além de ser gentil, era um centurião, um soldado, um líder, né, romano. E o Espírito Santo foi derramado também sobre os gentios na casa de Cornélio, confirmando que eles já haviam sido aceitos por Deus. Olha o que Pedro fala em Atos 15:8. E Deus, que conhece os corações,
lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Então, a aceitação dos gentios não se baseava em vigilância legalista, mas na graça manifesta pela concessão do Espírito. Então, olha só, a lei versus a graça, uma comparação. Atos 15:11, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também, tá? Os gentios. Então, o problema teológico aqui em Atos 15 é os judaizantes, que viam Cristo mais lei igual salvação. Atos 15:1-5. Então, os apóstolos, eles respondem que somente Cristo é suficiente. Atos 15:11. Então, o Concílio de Jerusalém, né, foi um marco da história da graça. A salvação, onde foi definido que a salvação não é pela lei mosaica, mas pela fé em Jesus. Então, lei, função redentora ou condenatória? A função pedagógica da lei, Paulo diz, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Gálatas 3:24. Aio é pedagogo. E o pedagogo, dentro do contexto grego, ele era diferente do pedagogo que nós temos hoje, melhor dizendo, do contexto judaico. O pedagogo era alguém que levava a criança até o mestre para aprender. Então, o que Paulo está falando é, a lei serviu para nos conduzir a Cristo, que é o verdadeiro redentor. A função reveladora do pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, Romanos 3:20. E a função limitadora. A lei, ela restringia, mas não dava poder de vencer o pecado, Hebreus 10:1-4. Agora, a graça é a nova economia de Deus. Em Cristo, a justificação é plena, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Romanos 3:24, eu gosto desse texto, porque Paulo ele bota a graça, né, que já aprendemos aqui, que é o chairos, que é o favor imerecido, e ele ainda diz que isso foi gratuitamente, que é um termo que vem da mesma raiz. Então, mostra que a graça não falta nada, ela vem de Deus, é oferecida por Ele, mantida por Ele, consumada por Ele. Cristo cumpriu a lei. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. A nova aliança. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1:17. E a liberdade no Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. A lei aponta para Cristo. A graça nos une a Cristo. O legalismo moderno tenta agradar a Deus por regras e rituais. A graça verdadeira é a confiança no sacrifício perfeito de Cristo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 14. Subtópico 2. A experiência do Pentecostes na fé dos gentios. Então, o derramamento do Espírito na casa de Cornélio, em Cesareia, foi uma experiência real e visível, confirmada pelo falar em línguas e pela adoração a Deus. Atos 10, 44, 46, né, que a gente vê que é bem parecido com Atos 2, o Pentecostes aos gentios. E às vezes querem criticar pentecostal quando fala de experiência, mas o próprio apóstolo Pedro usou a experiência, se tratando do mesmo assunto. Porque os cessacionistas, né, os reformados, eles nos criticam por usarmos a experiência para defender as línguas estranhas. Mas a gente prova com a Bíblia, mas também com a experiência. E Paulo usa o mesmo método para falar do mesmo assunto. Então, Pedro, acho que Paulo também, né, mas vamos lá. Pedro ele relembrou esse fato como prova de que Deus havia aceito os gentios, sem impor-lhes as práticas da lei. Então, a argumentação de Pedro se baseava num acontecimento objetivo, testemunhado por todos que estavam presentes. Esse mesmo princípio foi reforçado, por isso que eu estou lembrando aqui, por Paulo. Em sua carta aos Gálatas, né, ele diz que o recebimento do Espírito era um sinal claro e incontestável de salvação, que não era resultado de obras da lei, mas da fé em Cristo. Então, o Espírito, ele é o selo da salvação. O derramamento do Espírito em Cesareia mostrou que a salvação não depende de ritos humanos, mas da graça de Deus. Vemos então que a fé genuína em Cristo é acompanhada de sinais claros de transformação espiritual que podem ser percebidos pela comunidade. O mesmo Espírito que foi derramado lá em Jerusalém no Pentecostes também foi derramado sobre os gentios em Cesareia. Isso mostra que não há distinção diante de Deus.
Atos 15:9, Deus não faz acepção de pessoa. Assim como no passado, nós precisamos reconhecer a obra de Deus em pessoas diferentes de nós, de outras culturas, de outras condições, sem impor barreiras culturais ou tradições humanas, gente. Então, olha só, o batismo aos gentios, Atos 15:8. E Deus, que conhece os corações, deu-lhes testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Então, Pedro está falando, eles receberam o Espírito Santo como nós também. Se eles não fossem aceitos por Deus, eles não receberiam o Espírito Santo. O comentarista, ele, na revista, deixa eu ler aqui para você, porque eu estou lendo o meu comentário, mas na revista, ele faz o seguinte comentário. Ele fala que o evento, né, na casa de Cornélio havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos presentes ali. Então vamos ver isso aqui, uma experiência objetiva. Não é mera emoção subjetiva, mas uma realidade espiritual concreta. Atos 10, 44, 45, o Espírito caiu sobre todos que ouviam a palavra. E uma curiosidade é que é o único termo caiu no Novo Testamento. O negócio foi forte. É derramar, o Espírito foi derramado, o Espírito desceu, o Espírito encheu, mas aqui o Espírito caiu, que sugere que foi algo forte, repentino, né? Algo que preencheu todos e tudo ao mesmo tempo, gente, é muito forte. Então o batismo no Espírito Santo é um ato soberano de Deus, perceptível na história, não uma construção humana. Também uma experiência física. Manifestou-se de forma visível e audível. Atos 10, 46, pois os ouviam falando em línguas e magnificando a Deus. Então a experiência tem expressões corporais, glossolalia, louvor, sinalizando que envolve todo o ser humano, espírito, alma e corpo, já fazendo aqui um spoiler para o próximo trimestre, 1 Tessalonicenses 5:23. E uma experiência observável, claro, depois de tudo isso, claro que é observável, não foi secreta, mas foi vista e confirmada por testemunhas. Atos 11:15. Caíram sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Então, o batismo com o Espírito Santo é um sinal público da inclusão dos gentios no corpo de Cristo, demonstrando a unidade da igreja. O batismo com o Espírito Santo ainda é uma realidade viva e atual. Ele é objetivo. Deus cumpre sua promessa. Ele é físico, se manifesta de forma concreta. Ele é observável. A igreja percebe e testifica. O mesmo Espírito que foi derramado sobre os judeus no Pentecoste foi derramado sobre os gentios e continua sendo derramado hoje, tá bom? Então, o terceiro subtópico, a fundamentação profética da fé gentílica. Então, enquanto Pedro recorreu a essa experiência vivida, né, no Pentecoste como sinal de validação da fé gentílica, isso está do versículo 7 ao 11, né? Aí a gente vê que Tiago, o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele já vai fundamentar sua defesa nas palavras dos profetas. Atos 15:15, Tiago toma a palavra e olha o que ele diz. E com isso, concordam as palavras dos profetas. Ou seja, a inclusão dos gentios não era uma inovação recente, não era fruto apenas de uma visão ou experiência particular, mas era uma realidade já prefigurada no Antigo Testamento. Então Tiago ele cita a profecia de Amós 9, 11 e 12. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Então, essa palavra aos gentios aqui é etne, que no plural é etnos, que significa nações, povos. Então, esse termo, muito recorrente no Novo Testamento, não se refere apenas a etnias, mas carrega o sentido teológico, tá, de os povos que estavam fora da aliança. Efésios 2:12. Assim como Tiago mostra que já estava no coração de Deus incluir aqueles que outrora eram chamados de estrangeiros e forasteiros, Efésios 2:19, a igreja precisava compreender que a obra de Deus nunca foi exclusivista. Desde os profetas, o Senhor já havia revelado que seu plano de salvação abraçaria todas as nações. Isso nos ensina a evitar qualquer espírito de elitismo espiritual. Isso é coisa de seita, e nós não podemos ter isso dentro das nossas igrejas. Não, nós somos favorito, nós somos únicos. Não, nem preconceito religioso. Assim como os judeus precisavam aceitar os gentios, a igreja hoje deve pregar e acolher diferentes culturas, estilos e pessoas. A fé cristã não é fruto de tradições humanas, mas está alicerçada no plano eterno de Deus, revelado progressivamente nas Escrituras. Então,
A defesa dos gentios. Separei esse cartaz justamente na defesa de Pedro, né, a defesa aos gentios, a defesa de Paulo e a defesa também de Tiago. Né? Falei na ordem errada, mas é basicamente isso. Então, olha só. Atos 15, 8 e 9. Já lemos aqui mais de uma vez esse texto, não precisa eu ler, mas olha que cartaz bom para você passar no projetor da sua igreja e mostrar, fazer uma dinâmica na sua aula, mostrar a defesa de Pedro. Ó. Pedro, ele já se baseou na experiência pentecostal. Atos 15, 7 e 9, né, ele cita Atos 10, do 44 ao 47. Qual foi a defesa de Pedro? Os gentios receberam o mesmo espírito que os judeus pentecostais, no Pentecostes, perdão. Então o batismo no Espírito Santo é um sinal objetivo e visível da aceitação divina. Agora Tiago, ele já foi mais para a Bíblia e mostrou a profecia cumprida. Tiago, Atos 15, perdão, falei de Tiago, 15 e 16, ele cita Amós 9, 11 e 12. Então a defesa de Tiago a inclusão dos gentios já estava prevista no plano profético de Deus. Então, o que Tiago diz com isso? A salvação dos gentios é a restauração prometida na história da redenção. Agora, Paulo, como sempre, né, Paulo é mais teológico, em Gálatas 3,5 e também Romanos 15, 18 e 19, a defesa de Paulo, eu botei aqui no título, a manifestação do Espírito. A defesa de Paulo é que os milagres e dons espirituais entre os gentios confirmam a obra de salvação. Então, o que Paulo mostra é que o Espírito é a prova interna e externa da justificação pela fé. Então, olha só a unidade do testemunho. Pedro, ele fala da experiência vivida, Tiago, ele fala da experiência confirmada, e Paulo, ele fala do poder manifesto. Então, juntos, o que eles afirmam? A salvação é pela fé em Cristo, e Deus não faz acepção de pessoa. Então, a experiência, a profecia e o Espírito concordam. Os gentios também são salvos em Cristo. E como resumo, os apóstolos usaram experiências espirituais e fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios por Deus. E o terceiro tópico tem como título a decisão da Assembleia de Jerusalém. Subtópico 1, o Espírito na Assembleia. Subtópico 2, a orientação do Espírito na Assembleia. Subtópico 3, o parecer final da Assembleia. Subtópico 1, o Espírito na Assembleia. O Concílio de Jerusalém, né, deixou claro que o Espírito Santo não era apenas uma doutrina confessada, como diz os Testemunhos de Jeová, mas o Espírito Santo ele é uma pessoa ativa na vida da igreja. Ao final do concílio, a decisão, a carta enviada aos gentios dizia o seguinte, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, Atos 15, 28. E detalhe, o Espírito Santo ainda está na frente. Tá? A assinatura aqui, o carimbo, é do Espírito Santo. Essa expressão mostra que o Espírito não era um mero espectador, mas alguém que participava da deliberação e conduzia a igreja. O termo usado para pareceu bem é o edoxen, que é derivado de dokel, que significa julgar bom, é decidir em comum acordo. Ou seja, a igreja reconhecia que a sua decisão não era apenas fruto de consenso humano, mas resultado da aprovação divina. Esse princípio se encontra em Atos 5, 32, quando Pedro afirma: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aqui, novamente, o Espírito é visto como testemunha ativa e cooperadora da missão apostólica. A igreja atual precisa recuperar essa consciência. As decisões espirituais não podem ser apenas administrativas, gente, mas devem ser guiadas pelo Espírito Santo, assim como a igreja primitiva encontrou só solução para uma crise grave ouvindo o Espírito, assim também hoje nossas decisões, sejam pessoais, sejam ministeriais, devem ser submetidas à direção do Espírito Santo. A igreja que caminha sem o Espírito corre o risco de se transformar em uma mera instituição. Mas a igreja que se deixa guiar por ele vive em poder, unidade e frutificação. Então vamos ver aqui o agir do Espírito no meio dos gentios. O Espírito entre os gentios. Atos 5:32. Nós somos testemunhas dessas coisas, assim como também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito na igreja de Samaria. Atos 8:17. Filipe pregou em Samaria, muitos creram e foram batizados. Atos 8:12. E Pedro e João impuseram as mãos e os samaritanos receberam o Espírito Santo. Atos 8:17. O Espírito Santo no Pentecostes dos gentios. Atos 10. O Espírito caiu sobre a casa de Cornélio. Atos 10, 44 ao 46. A evidência foi línguas e louvores, que foi a mesma experiência dos judeus em Atos 2. E aqui fica claro que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34 e 35.
o Espírito Santo na igreja de Antioquia, Atos 13, 1 e 4. O Espírito Santo chamou e enviou Barnabé e Saulo, Atos 13, 2. Antioquia foi a primeira igreja gentílica missionária. E aqui o Espírito Santo fica bem evidente que ele é o agente missionário que confirma a expansão do Evangelho. E o Espírito Santo no Concílio de Jerusalém pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, o Espírito guiou a decisão, não impor a lei aos gentios. O Espírito é o árbitro divino da unidade da igreja. O Espírito é quem inclui, 1 Coríntios 12, 13, é quem testifica da salvação, Romanos 8, 16, e capacita para a missão, Atos 1, 8. Hoje, ele continua sendo o sinal visível e espiritual da igreja de Cristo em todo o mundo. O Espírito Santo é a prova viva de que os gentios são aceitos, salvos e enviados para a sua missão. Subtópico 2. A orientação do Espírito na Assembleia. Então, essa frase de Pedro, vos pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, ela vem carregada com o seguinte: qual foi a decisão? Não vos impor encargo além destas coisas necessárias. Então, o texto não declara como a orientação do Espírito se manifestava. Mas Lucas faz uma declaração interessante. Ele menciona que Judas e Silas eram profetas, no versículo 32. Isso indica que a direção divina vinha por meio de dons espirituais, assim como ocorrera em Antioquia, quando o Espírito disse: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado, em Atos 13, versículo 2. O termo grego usado para profeta, que é o profetes, que vem de pró, que é antes, à frente, e o femi, que é falar, declarar, literalmente significa aquele que fala antes ou em lugar de outro. Portanto, profeta era o porta-voz de Deus, o canal pelo qual o Espírito Santo orientava a igreja. E isso explica a eficácia da igreja primitiva. Não era a habilidade humana que sustentava as decisões, mas a ação direta do Espírito por meio de seus dons. E a igreja hoje precisa recuperar essa dependência da orientação do Espírito. Não basta organização e estratégia, é preciso discernir a direção de Deus. Quando líderes e membros exercem seus dons de forma bíblica, porque a gente vê duas vertentes, é uma balança desequilibrada. De um lado, são usos exagerados de dons totalmente fora do padrão bíblico. E de outro lado, são igrejas frias que não têm mais dom, não têm mais manifestação do Espírito Santo. Agora, quando os dons são usados em submissão e de forma bíblica, a igreja experimenta a direção clara, tá? E a unidade. Então, decisões tomadas sem a influência do Espírito Santo tendem a gerar divisões. Decisões tomadas em comunhão com ele gera paz, como houve em Jerusalém. Então, o padrão da igreja primitiva é válido ainda hoje, que é buscar pelo Espírito Santo em oração, dar espaço para os seus dons e permitir que ele seja o verdadeiro guia da igreja. Uma assembleia que não ouve o Espírito corre o risco de se tornar apenas uma reunião administrativa. É melhor marcar para ir para o cinema assistir um filme do que fazer uma reunião com uma igreja sem buscar a direção do Espírito Santo. Agora, quando ele fala, aí, meu irmão, aí a vida, a poder, a fruto, e tudo, claro, glorificando o nome de Deus. O parecer final da assembleia é o nosso subtópico 3. Então, após intensos debates, a decisão da Assembleia de Jerusalém foi clara. Os gentios convertidos deviam abster-se de todas as coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e da fornicação. Tá? E essa resolução demonstra que a igreja buscou um equilíbrio entre a liberdade e comunhão, preservando a doutrina da salvação pela graça, sem ceder ao legalismo judaico, mas também respeitando os irmãos judeus que compartilhavam a mesma fé. Tá? O termo grego usado para abster-se é o apechomai, que significa literalmente manter-se distante, evitar. Ou seja, a orientação não se tratava de imposição legalista, mas de uma prática ética e relacional. Então, respeitar o convívio com outros irmãos e evitar atitudes que pudessem gerar escândalos ou divisões da comunidade. Aprendemos com isso pelo menos duas lições. A primeira é a liberdade cristã, tá? Com responsabilidade, claro. Embora os gentios não precisassem cumprir a lei de Moisés para ser salvo, haviam limites práticos para que a convivência com os judeus não fossem prejudicadas. E o respeito e unidade. A decisão mostra
que a verdadeira liberdade cristã não é egoísta. Ela considera o bem do próximo e preserva a unidade do corpo de Cristo. Então, em nossas igrejas e grupos, é preciso equilibrar liberdade pessoal e respeito à diversidade, tá? Cuidado com essa palavrinha, de convicções, tá? Porque essa palavra diversidade, né, tem sido tão usada para tanta... Não, então tem que incluir homossexual, tem que fazer isso. Não estou falando de diversidade de personalidades, de convicção. Nem todos são iguais, às vezes divergências até teológicas. E essas coisas, desde que não seja heresia, tem que ser respeitado, tá? Especialmente em áreas que não comprometem a fé central em Cristo. Então o princípio é sempre o amor e a edificação do outro. 1 Coríntios 10, 23 e 24. Então o perigo do legalismo, gente. Legalismo religioso é tentar alcançar ou manter a salvação por obras, ritos ou regras humanas. Coloca o peso da lei acima da graça de Cristo. Gálatas 2,16. O legalismo no Concílio de Jerusalém, Atos 15. Os judaizantes, que exigiam, né, a circuncidão dos gentios, tiveram uma resposta da igreja. Pedro, né, mostrou que a salvação é pela graça e não pela lei. Atos 15, do 7 a 11. Paulo e Barnabé testemunharam sinais do Espírito entre os gentios. Atos 15, 12. E Tiago mostrou nas Escrituras o plano de Deus de incluir os gentios. Atos 15, do 15 ao 18. Legalismo hoje. Seitas, tá? Como adventismo, judaizantes modernos, adventismo do sétimo dia, tá? Judaizantes modernos, testemunha de Jeová e etc. Algumas igrejas evangélicas usam regras humanas de usos e costumes vista como condição de salvação. Aqui mora um perigo. É trocar a cruz de Cristo por listas de regras e tradições. Marcos 7, 8. Então, olha alguns textos contra o legalismo. Primeiro, pela graça sois salvos, por meio da fé. Tá? Não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras. Colossenses 2,16. Ninguém vos julgues por causa de comida, bebida ou dias de festa. E Gálatas 2,21. Se a justiça provém da lei, Cristo morreu em vão. O legalismo é sutil, parece zelo, mas rouba a liberdade do evangelho. Gálatas 5,1. A verdadeira santidade é o fruto do Espírito e não imposição externa. Gálatas 5, 22, 23. Contra essas coisas não há lei. Tá? A igreja deve vigiar para não colocar fardos pesados sobre os irmãos. Mateus 23, 4. O legalismo prende na lei, a graça liberta em Cristo. Então, como resumo, guiada pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios convertidos. A conclusão diz que a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social, provocado por reclamações de crentes helenistas, hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Então, gente, para nós terminarmos, vamos ver aqui o assunto do quarto trimestre, tá? Tá aí a revista para você, olha que linda. Corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Esse será o assunto do quarto trimestre de 2025. Na lição 1, que será a próxima lição, né? Nós veremos o homem, corpo, alma e espírito. Lição 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Lição 3, o corpo e as consequências do pecado. Lição 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Lição 6, a consciência, o tribunal interior. Lição 7, os pensamentos, a arena de batalha da vida cristã. Lição 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Lição 9, vontade, o que move o ser humano. Lição 10, espírito, o âmago da vida humana. Lição 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Lição 12, o espírito humano e o espírito de Deus. E a lição 13, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Já temos esse vídeo, tá? Já temos a playlist montada para o quarto trimestre de 2025. Clique então na playlist e assista esse vídeo que está muito bom, apresentando para você toda essa revista com mais detalhe,
o propósito do trimestre, o comentarista. Então vai lá, assiste o vídeo e compartilha, coloca no grupo da sua igreja, deixa todo mundo atualizado sobre o assunto do novo trimestre. E por falar nisso, vai na playlist aqui desse canal sobre antropologia, que aqui nós temos 4 vídeos, um vídeo bem detalhado falando sobre antropologia, sobre tricotomia, e também cada vídeo falando sobre, um falando sobre o corpo, outro falando sobre a alma, outro falando sobre o espírito, também pode te ajudar, tá bom? Meu conselho é que esse trimestre você use bastante a sua declaração de fé. A minha está aqui, tá? E particularmente tem um material aqui que eu gosto muito, que eu vou utilizar bastante, que é o Teologia para Pentecostais, de Walter Brunelli. Esse é o volume 3, tá? E no volume 3 tem Antropologia, Amartiologia e Soteriologia. Então já sei que eu vou usar bastante essas 2 ferramentas nesse trimestre para a gente falar sobre o assunto, tá? Outro material que eu devo usar bastante é esse aqui, ó. O Guia Willmington para a Bíblia. Esse é o método teológico, tá? Tem o volume 1, que é esse aqui, que é o método cronológico. Mas nesse trimestre a gente vai usar muito o método teológico, que também fala muito de antropologia. Gente, isso aqui é muito bom, é da editora Central Gospel. Esse aqui também é da editora Central Gospel. E tem também vídeo que eu apresento essas enciclopédias aqui. Vai na playlist sobre livros, que lá eu falo bem detalhadamente sobre essas obras. Então, invista para o próximo trimestre, compre o livro de apoio e, se Jesus Cristo permitir, e ele não voltar até lá, eu te espero nas próximas lições para nós estudarmos juntos esse trimestre maravilhoso. Então, na próxima lição, já no novo trimestre, estudaremos sobre a lição O Homem, Corpo, Alma e Espírito. Não perca também o próximo vídeo, que é o questionário dessa lição. Deus abençoe sua vida. Fique na paz. Um abraço.